terra de Zebulon, terra de Naftali, e o povo que jazia em trevas, e o povo que estava assentado sobre as regiões das trevas e da morte, viu a resplandecente luz, e a luz raiou sobre eles. Queridos, quando Deus chamou Abraão, patriarca Abraão, Deus lhe fez muitas promessas. E dentre essas muitas promessas que Deus fez a Abraão, Deus disse que dele desceria toda uma grande nação, que ele seria pai de grandes nações, de uma grande nação, de uma grande multidão. E diz também que Abraão seria bendita todas as famílias da terra. E após Abraão veio Isaac, veio Jacó, os chamados patriarcas. Entretanto, se você começar a estudar um pouquinho a história de Israel, você vai ver que no transcorrer da história, no decorrer da história, nós observamos que o povo de Israel, esse povo baseado na promessa a Abraão, o povo se tornara cativo no Egito, o povo se tornara prisioneiro no Egito, sofrendo todas as humilhações, todos os escárnios, todo o teor de humilhação, de desespero, de tristeza, de agonia. Mas o povo de Israel passando por muitas dificuldades, por muitas afrontas, imensas humilhações, um escárnio ao extremo sobre o domínio egípcio. Nós observamos que os hebreus viram seus filhos nascerem, seus filhos crescerem e seus filhos morrerem escravos. 400 anos de domínio, de humilhação, 400 anos de vergonha, 400 anos fazendo da solidão a maior companhia. Um povo baseado na promessa a Abraão, um povo humilhado, um povo pisado, um povo destronado em sua essência. Porém, se você abrir a sua Bíblia ou você trazer à memória agora essa passagem, Gênesis capítulo 3, Êxodo capítulo 3, versículo 7, você vai encontrar lá que Deus disse a Moisés que ele ouviu e ele viu a aflição do seu povo e que descera para livrá-los, né? Povo humilhado, pisado, um povo maltratado, agora um povo que chama a atenção de Deus, um povo que faz que o Criador, o Senhor dos Senhores, atente para as aflições daquele povo, para o escárnio daquele povo. Conhecemos que Deus ele levantou Moisés e ele fez todo um movimento, nós conhecemos como o movimento das pragas, dos milagres. Imagina quando chegou a nona praga, quando se findou a nona praga, havia aquela expectativa de que não aconteceria a próxima praga, porque havia vontade, o desejo, o anseio do povo hebreu partirem em direção a Canaã, em direção à terra que mana leite e mel. Entretanto, quando Deus diz a Moisés que naquela noite, naquele momento a qual Deus propôs que todo o primogênito do Egito, seja ele do animal, do servo, da serva, do faraó, iria padecer. Entretanto, Deus dá uma ordem que era para sacrificar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas, que o espírito da morte, que o anjo da morte não passaria ali entre os hebreus. Quero que você imagine agora a expectativa no povo hebreu,
a expectativa daquela geração, sabendo que estava a poucos instantes de começarem uma jornada a Canaã, começaram uma jornada à terra prometida aos seus pais, a terra que emana leite, uma terra que emana mel. Imagina quando Moisés recebe as instruções de preparar o cordeiro, de preparar aquela ceia que foi taxada como a primeira Páscoa. Imagina quando Moisés traz isso para o povo, a euforia, a expectativa que é gerada no coração daquele povo, pois iriam embora, pois iriam deixar 400 anos de humilhação, de tristeza, de lamúria para trás. E assim Deus procedeu. E no trajeto até Canaã, no caminho, na jornada até Canaã, Deus ele inicia um processo de preparação do seu povo. Era necessário tirar o Egito das entranhas, do coração dos hebreus. Era necessário fazer daquele povo uma grande nação, um povo separado. Era necessário mudar a consciência, o pensamento, a atitude. Era necessário ensinar aquele povo que, a partir daquele momento, quem os guiava era o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Era necessário ensinar aquele povo a depender exclusivamente da graça de Deus, da maravilhosa graça do Senhor. E nessa jornada, Deus ele deu muitas leis, muitas diretrizes a Moisés. Algumas leis relacionadas a pecados, como sacrifícios, por exemplo. Deus deu leis morais, né? Como, por exemplo, apedrejar um adúltero, uma adúltera, era uma lei moral. E deu leis civis, né, para aquele povo. E dentre essas leis, havia uma ordem, um mandamento muito importante, extremamente importante, que o povo hebreu negligenciou, né? Alguns estudiosos vão até dizer que nem chegaram a cumprir nenhum, mas havia uma lei, havia um mandamento, uma regra, algo que Deus mandou fazer. Levítico capítulo 25, né? Fala sobre o ano jubileu. Diz assim, versículo 8 do capítulo 25: também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, ao 10 do mês, fará passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os moradores. Ano do jubileu será, e tornareis cada um a sua possessão, tornareis cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vidimareis as uvas das vides não tratadas, porque jubileu é santo. Será para vós a novidade do campo. Não comereis. Neste ano de jubileu, tornareis cada um segundo a sua possessão. Então, havia um mandamento, havia uma regra, havia uma ordem dada entre as leis civis, dada ao Senhor, dada do Senhor a Moisés. No jubileu, meus amados irmãos, era uma maneira como Deus elaborou para que o seu povo fosse cuidado, para que o seu povo fosse diferente das demais nações. De 50 em 50 anos,
era comemorado o ano jubileu. Entendemos melhor isso quando Deus ele instrui Moisés a repartir as terras entre as 12 tribos e as tribos repartirem entre seus componentes. Assim procede. Entretanto, havia aquelas pessoas, aqueles chefes de famílias que não lidavam muito bem com a administração de suas posses. E muitas dessas famílias, desses chefes de famílias, acabavam se endividando. E havia uma coisa muito peculiar naquela época, que quando o homem se endividava e ele não conseguia pagar essa dívida, a primeira coisa que acontecia, ele perdia os seus bens, perdia aquilo que lhe era de valor, e muitas das vezes eram terras, propriedades. E algumas vezes, quando esse não tinha propriedade, ou a sua propriedade era de valor menor que a sua dívida, esse se tornava escravo. E algumas vezes a família também se tornava escravo junto com ele. Então Deus ele determinou que acontecesse o ano jubileu de 50 anos. O ano jubileu ele representava a restituição, a libertação, o renovo, né? Então, aquele que no ano jubileu a posse, a propriedade, a possessão voltava para aquele homem. Se ele era cativo, se ele era escravo devido a isso, ele era liberto. O ano jubileu significava liberdade, significava restituição, significava dar liberdade ao cativo, restituição, revogação da pena. Posses voltava ao primeiro dono. Interessante que quando se ia se aproximando o ano jubileu, alguns anos antes, mas já ia se aproximando, alguns evitavam comprar coisas, terras, propriedades, pois sabiam que no ano 50º teria que voltar cada posse ao seu primeiro dono. Isso era uma maneira a qual Deus tinha de preservar a posteridade, as gerações. É a maneira a qual Deus elaborou para que não só aquele, mas os filhos daquele, as gerações futuras daqueles fossem poupadas, fossem guardadas, né? Entretanto, segundo alguns estudiosos, o povo de Israel negligenciou esse mandamento. Negligenciou porque aqueles que se davam bem com essas situações, erradamente ou acertadamente, não é o mérito da nossa exposição, mas aqueles que se davam bem, aqueles que se tornavam credores, né? Eles entenderam que levariam prejuízos com essas situações. Eles entenderam que não era correto, e no decorrer do tempo essa prática, não sei quantos anos, quantos jubileus aconteceu, mas essa prática foi abandonada, foi deixando de lado. Aquele que era escravo continuou sendo escravo, e aqueles que o escravizara continuaram a escravizar. E Deus não se agradou disso. E Deus não se agradou dessa nova forma de enxergar o ano jubileu. Talvez por falta de amor, talvez por falta de compaixão, amor a posses. A verdade é que o ano jubileu foi um grande mandamento negligenciado pelo povo hebreu.
Passa-se os anos, passa-se reinos, passa o Reino Unido. O Reino Unido é composto pelo reinado de Salomão, Davi, é claro, iniciado por Saul, Davi e Salomão. Com a morte de Salomão acontece a divisão do reino. 10 tribos acompanharam Jeroboão, 2 tribos acompanharam Roboão, o filho legítimo de Salomão. E segundo alguns estudiosos, no ano 722, antes da era cristã, os assírios dominam o reino do norte, ou o reino de Israel, e os levam cativos. Não existe relato nenhum de que aquele povo voltou a ser uma nação, o reino do norte. Mas um pouco mais de 100 anos depois, em 596, Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativo o reino de Judá, o reino do sul. Cativeiro esse que duraria 70 anos. Segundo alguns estudiosos, algumas linhas de pensamento, esses 2 cativeiros, principalmente o cativeiro do sul, mas os 2, foram resultados de muitos erros. E dentre esses muitos erros, o não cumprimento do ano jubileu, o não cumprimento da ordenança de Deus de preservação. Segundo estudiosos, o negligenciar do povo hebreu acarretou um extermínio total enquanto nação do Reino do Norte e um cativeiro de 70 anos do Reino do Sul. Passamos o Natal. Essa mensagem ela foi exposta no dia 23. Vivemos dias natalinos. No livro de Isaías, dizem que um menino nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Glória a Deus. O ano jubileu era restituição. O ano jubileu era libertação. O ano jubileu era pôr em liberdade os cativos. Era restituição. João Batista, quando começou a pregar no deserto e questionado a respeito do seu batismo, João Batista disse que viria aquele a qual ele, João Batista, não era digno nem de amarrar as amarras das suas sandálias. Mateus capítulo 4, versículo 16 diz que o povo que jazia em trevas, o povo que estava prisioneiro na região da morte, das trevas, viu a resplandecente luz e a luz clareou. Glória a Deus. Aleluia. O Messias nasceu para cumprir o ano jubileu negligenciado pelos hebreus. O Messias nasceu para cumprir o ano jubileu abandonado pelos hebreus. Ele nasceu, aleluia. Glória ao bom Deus. O povo que jazia em trevas viu a resplandecente luz e a luz clareou, iluminou. Glória a Deus. Isaías capítulo 60 diz que o Espírito
Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu. É Isaías fazendo uma alusão ao Messias, é um direcionamento de palavras ao Messias, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre Jesus, porque ungiu a proclamar boas novas, ano jubileu, porque o Espírito do Senhor está sobre ele, porque ungiu a restaurar os contritos de coração, ano jubileu, a pôr em liberdade os cativos, ano jubileu, a pregoar o ano aceitável do Senhor, ano jubileu. Jesus veio pregoar o ano aceitável do Senhor, a plenitude dos tempos. Aquele que era, que é e que há de vir. Yeshua HaMashiach, Cristo do Deus vivo, aleluia, o nascimento de Jesus, do menino Jesus, numa manjedoura. Era o cumprimento do ano jubileu. Porque um menino nasceu e um filho nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Glória a Deus. Essa maravilhosa graça daquele que nasceu, daquele que reviveu, daquele que foi morto e daquele que ressuscitou ao terceiro dia. Que essa maravilhosa graça invada os nossos corações nesse final de ano. Que essa maravilhosa graça transponha todas as maldições, todas as barreiras, toda a ferramenta preparada. Que nós façamos memória disso não somente neste Natal, mas por todos os natais de nossa existência. Congratulemo-nos uns com os outros, porque Ele veio para trazer paz aos homens de boa vontade nessa terra. Ele nasceu, Ele veio ao mundo, diga isso, Ele nasceu, Ele veio ao mundo para que eu e você nos tornassem homens e mulheres íntegros, retos diante dEle. Quando o Messias nasce, o ano jubileu está se cumprindo. Quando ele morre, pôr em liberdade aos cativos. Quando ele nasce, significa que a restituição chegou. Significa que aqueles que jaziam em trevas viram a resplandecente luz que clareou, tal como nunca houve e jamais haverá neste mundo. Ele nasceu, Ele veio ao mundo. Abba, Pai. O ano jubileu é para hoje. Fazendo uma comparação, ele é para hoje. Porque Jesus disse que ele seria assunto aos céus, mas que ele enviaria o Consolador, aquele que viria da parte de Deus, que não nos deixaria órfãos, mas estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Celebremos o Natal. O Espírito do Senhor está sobre nós, porque nos ungiu a sair, a propagar, a anunciar boas novas. Celebremos o Natal, celebremos a restituição, celebremos o perdão, Yom Kippur, dia do perdão, celebremos isso, da expiação de pecados. O ano jubileu é renovo, é perdão, é a libertação dos cativos, dos oprimidos.
a fim de que esse chame carvalho de justiça, e a continuidade do texto de Isaías. Celebremos a libertação e cantemos hosana nas alturas, porque ele veio, e se entregou de uma maneira tão profunda, para que eu e você fôssemos homens e mulheres peregrinos nessa terra. Colossenses diz que ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou e, assumindo a forma de homem, se fez homem, pecador como eu e você, para que eu e você tivéssemos acesso ao céu. Esse é o ano jubileu, é o ano da restituição. Que 2019, meu amado irmão, que 2019 seja o ano da restituição na sua vida. Que o novo de Deus aconteça na sua casa. Que o novo de Deus aconteça na sua família. Que o novo de Deus aconteça no seu trabalho, aonde você colocar a planta dos seus pés. Que o novo de Deus aconteça. Ele nasceu puro, sem pecado, sem mancha, sem mácula. Diz a palavra do Senhor Isaías 53, como um cordeiro mudo, que é levado diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Que o ano jubileu significava a restituição, significava libertação, significava o novo, significava uma segunda chance, uma nova oportunidade. Que assim nós procedamos neste final de ano. Que no último dia deste ano você, ao falar com o Mestre, você entenda isso. Que o novo de Deus, está por vir em nossas vidas. Talvez ao ver esse vídeo o Natal já passou. Que é Natal. Natal é o ano jubileu, é restituição, é renovo, é restauração. Natal é o cumprimento de Hebreus capítulo 13, versículo 3, ao qual diz que nós temos que sentir a dor dos encarcerados como se encarcerados fôssemos com Ele. Sentir a dor dos aflitos como se aflitos estivéssemos com Ele. Congratulemos-nos uns com os outros, com essa essência em nossos corações de que um menino nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. E essa maravilhosa graça, ela inunda os seus corações, de maneira a qual nós não consigamos, de maneira a qual nós sentimos-nos constrangidos de pecarmos contra Ele. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele nos ungiu a proclamar libertação.
restauração, restituição. Deus é Deus. Que este ano que vai se iniciar seja o ano ao qual nós mais nos aproximaremos de Deus. Que seja o ano ao qual o lugar mais alto ao qual nós podemos chegar é aos pés da cruz de Cristo. Que neste ano nós possamos fazer conforme fez João Batista, importa que ele cresça e que nós venhamos diminuir. Finalizando, o ano jubileu era restauração, restituição, renovo. Era uma lei civil. Assim como Deus libertou o povo lá no Egito, tirou do escárnio, da escravidão, fez de um povo despreparado uma grande nação. Assim como Deus pegou Davi, o menor de sua casa, e fez conforme os seus propósitos. Assim como Deus olhou para Jabez, condenado ao fracasso, e fez aquele homem o mais ilustre da sua casa. Deus quer fazer conosco nesta hora. Deus abençoe você, meu querido irmão. Que o ano jubileu, que 2019 seja o ano do nosso jubileu, o ano da restauração, o ano da restituição, do renovo, o ano em que Deus vai abrir portas, e que se Ele fechar portas, serão fechadas por Ele, porque é bom. Isaías capítulo 22, versículo 8 diz que Ele tem a chave de Davi nas suas mãos, e a porta que Ele fecha, ninguém abre, e a porta que Ele abre, ninguém fecha. Que este ano que vai se iniciar daqui a 5 dias seja o melhor ano de suas vidas. Que o jardim de vocês floresçam, que a chuva seródica, a chuva temporã adentre a casa de vocês. Deus abençoe vocês e propagam essa mensagem. Que o ano jubileu, que o Natal, que o ano novo seja um ano de bênção, de vitória. E que se for um ano de provações, que sejam provações de acordo, descansando em Deus. Porque Ele faz isso. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Tenham um ótimo início de 2019. Essa é a nossa oração a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.